Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei e vos levarei. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas obras maiores fará. Verdadeiramente guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos, vamos abrir as nossas Bíblias e no livro, no Evangelho de Marcos, Evangelho segundo Marcos. Eu quero passar para vocês, na verdade compartilhar, com vocês, um texto bastante conhecido, uma parábola que Jesus contou ali para os seus discípulos, que eu acho muito pertinente para os nossos dias. E além de ser pertinente, esse tema foi o tema central da vida e obra de Cristo, mas que infelizmente a gente vê que é mal compreendido. E por ser mal compreendido, é mal exercido. E infelizmente por esse conceito ser mal entendido, isso redunda num falso cristianismo, podemos dizer. Então eu quero compartilhar aqui com vocês. Vamos abrir as nossas Bíblias em Marcos no capítulo 4. Nós vamos ler os versículos 30 ao 32. Marcos, no capítulo 4, versículos 30 a 32. Todo mundo achou aí? Amém? Quem achou diz amém, quem não achou diz espera aí. Espera aí que eu estou perando. Amém. Marcos 4, 30 a 32 diz assim: Disse mais:
aqui assemelharemos o reino de Deus, ou com que parábola o apresentaremos? É como um grão de mostarda, que quando semeado é a menor. Repita comigo, menor. É a menor de todas as sementes sobre a terra. Mas, uma vez semeada, repita comigo, semeada. Uma vez semeada, cresce e se torna maior. Repita comigo, maior. Maior do que todas as hortaliças, e deita grandes ramos, a ponto de as aves do céu poderem aninhar-se à sua sombra. Pessoal, quando a gente fala sobre a vida e obra de Cristo, a gente vê que o tema recorrente foi reino de Deus. Existem três temas centrais os quais Jesus falou durante o seu ministério terreno. Foi reino de Deus, dinheiro e inferno. Mas desses três, o reino de Deus foi sobre o que ele mais falou. E ele falou porque, na verdade, toda a profecia que a gente vê no Antigo Testamento fala sobre aquele que viria governar. Isaías 9,6, por exemplo, diz que sobre o governo está sobre os seus ombros, o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Isaías 11 fala do rebento de Jessé, ou seja, aquele que seria o descendente de Davi, cujo reino não teria fim. Então, quando a gente fala sobre Jesus, obviamente vem a questão do reino de Deus. Quando João Batista, ele exerce o seu ministério, preparando o caminho para aquele que viria, qual que era o cerne da mensagem? Arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus, o reino de Deus. E Jesus, ele veio exatamente com esse discurso, o reino de Deus. Na sua oração, a oração que ele ensina para, não a única, mas uma das principais, juntamente com a oração sacerdotal ali de João 17, nós temos a oração do Sermão da Montanha, quando ele fala, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. Então, o tema reino é muito central. E aí, obviamente, Jesus aqui, na sua parábola, para variar um pouquinho, o que ele estava falando? Sobre reino de Deus. E por que é importante a gente entender essa tônica? Porque na vida do cristão, não existe, pessoal, outra vocação, não existe outro propósito, a não ser, não apenas se submeter a esse reino, mas manifestá-lo. Hoje nós estamos vivendo numa época em que existe um debate, e existe, infelizmente, obrigado, João, existe, infelizmente, muita confusão sobre a relação da igreja para com a política, na questão do governo. Logicamente, eu não vou entrar nisso, porque isso seria um tema para outro sermão, seria um sermão só para isso, sobre a relação do cristianismo com a política, qual o conceito de política que o cristianismo deve abraçar, mas eu não vou falar sobre isso. Porém, quando nós falamos sobre reino, não tem como a gente falar sobre a maneira como nós devemos manifestar o nosso cristianismo, como nós devemos viver o nosso cristianismo. E não tem como dissociar a vivência de um cristianismo de reino de Deus. Não tem como. Por quê? Porque o próprio Jesus, ele veio manifestar o reino de Deus. E aqui, ele está falando, como eu disse, exatamente sobre isso, mas olha a pergunta que é interessante que Jesus ele faz. Logicamente, aqui ele estava fazendo uma pergunta retórica. Ou seja, é óbvio que ele sabia a resposta. Mas ele estava fazendo essa pergunta para que seus discípulos pudessem refletir sobre isso. Então ele diz assim: aqui assemelharemos o reino de Deus. Lembrando que Jesus, ele obviamente como um professor por excelência, Jesus como um judeu, ele foi formado na cultura judaica, ele obedeceu toda a lei, e ele era formado ali por uma das duas escolas rabínicas, a escola de Hillel. Então, quando a gente estuda a cultura judaica, por exemplo, a gente vê que existiam as duas grandes escolas rabínicas, a escola de Hillel e a escola de Shammai. A escola de Shammai era uma escola mais centrada
na lei, de um caráter mais nacionalista, e a escola de Hillel tinha uma herança mais filosófica, principalmente por conta do movimento ali que surgiu no chamado período intertestamentário, os 400 anos ali de silêncio profético, né? Quando ali nesse ínterim ali, a gente tem a questão do Império de Alexandre o Grande, que varreu ali, né, todo o norte da Europa, chegando até da Palestina, e depois, obviamente, o avanço ali e a tomada do Império Romano. Só que os judeus, eles tiveram uma influência grega forte dentro dos chamados movimentos, das escolas judaicas. Se a gente vê, por exemplo, os saduceus não criam na ressurreição por conta da sua herança filosófica grega. Então, quando a gente fala de judaísmo, é inocente da nossa parte a gente pensar em um judaísmo puro. A própria maneira como Jesus ele indagava os seus discípulos, a maneira como ele ensinava, como eu disse, veio da escola de Hillel, ele tinha uma influência tanto quanto grego ali. E aqui então ele está fazendo uma pergunta retórica, e essa pergunta ela reverbera para nós nos dias de hoje. O que é reino de Deus? Se nós devemos viver para o reino de Deus, se Jesus ele veio para manifestar o reino de Deus, para que a gente possa viver esse reino, que a gente possa ensinar sobre esse reino, que a gente possa manifestar esse reino, a gente precisa saber o que é. E aí Jesus, ele sempre ensinava através de metáforas, ou seja, ele sempre pegava uma questão material para poder refletir sobre realidades espirituais. E aqui ele vai falar, tá, mas eu vou fazer para falar do reino de Deus, que é uma coisa espiritual, mas que se manifesta no natural, o que eu vou pegar para poder comparar, a fim de que os meus ouvintes entendam o que é o reino de Deus? Com que parábola o apresentaremos? A parábola também era um método pedagógico da escola de Hillel. Só que aí, logicamente, que a gente tem que levar em consideração, lá em Mateus 13, por exemplo, exatamente depois que ele fala da parábola do semeador, o próprio Jesus ele vai falar, quando os discípulos perguntam para ele, né? Mestre, por que você fica contando sobre o reino de Deus por parábolas? Aí ele vai citar Isaías 28, quando ele fala, para que vendo não vejam, para que ouvindo não entendam. Mas a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. O reino de Deus sempre vai estar no discurso de Jesus, nas ações de Jesus. É chegado o reino de Deus. Sempre vai ser isso. Então, ele contava parábolas para que as pessoas pudessem não entender, mas aquela questão, né? Ora, eles não entendam, mas eles precisam ouvir. Mas o próprio Jesus está dizendo ali, óbvio que ele já tinha resposta, mas com que parábola nós vamos associar o reino de Deus? O reino de Deus. E uma coisa que eu sempre digo, quem anda perto de mim sabe disso, uma coisa que eu sempre digo é que na Bíblia não existem meros detalhes. Não existe um mero detalhe. O que a gente precisa é orar, para que o Espírito Santo nos dê revelação. Mas a Bíblia, ela é perfeita. Eu já vi muita gente questionando, mas se a Bíblia é perfeita, por que a gente vê tanta coisa bizarra? Por que a gente vê tanta coisa errada? Justamente para nos ensinar o que não fazer. Todo método pedagógico por excelência, ele não ensina só o que deve fazer, mas também o que não deve fazer. Então a Bíblia é perfeita. E aqui a gente vê que Jesus, ali no versículo 31, Jesus ele usa como exemplo, para poder elucidar sobre o reino de Deus, o grão de mostarda. E por que Jesus usou o grão de mostarda? É aqui que está a questão. Jesus ele não usou de maneira aleatória. Ele queria, na verdade, nos ensinar os seus discípulos sobre verdades espirituais. Quais são essas verdades? A primeira, pessoal, quando a gente fala sobre grão de mostarda, os mais familiarizados com a Bíblia, a maioria, creio que, ou se não todos,
a gente já pensa na fé. Se tiveres fé como um grão de mostarda, diga aquele monte, lança-te ao mar, que foi também o que Jesus ensinou. Mas aqui ele não está falando só de fé, ele está falando de reino. E o que Jesus quer dizer com isso? É que o reino de Deus começa pequeno. O reino de Deus começa pequeno. E essa verdade, ela é muito confrontadora, principalmente para a gente que nós estamos envoltos numa cultura que é a cultura o quê? Que é a cultura não só da multidão, mas é a cultura das milhões de visualizações. A gente está na cultura do like. A gente está na cultura de que eu preciso bombar. Alguns termos são muito rotineiros assim na nossa vida, né? Viralizar. Ah, porque fulano fez um vídeo que viralizou. Ah, não, porque eu quero ser visualizado, ter tantas visualizações nas redes sociais. A gente vê o fenômeno das mega igrejas. Embora eu não seja contra mega igrejas, mas eu confesso aqui que eu tenho um pouco pé atrás, não no tamanho da igreja, mas quais os artifícios que algumas igrejas usam para crescer. Então hoje nós estamos impregnados dessa cultura, da cultura do muito. Hoje para você ser aceito, para você ter o seu valor, até para a própria pessoa mesmo, na construção da autoestima dela, ela vai vincular isso ao número de visualizações, ao número de seguidores. Sabe, é uma coisa assim, enredante, que nos enreda sem nós percebermos. Então, a gente corre esse risco de, às vezes, ser escravo da cultura do like. Ah, eu pus lá quantas pessoas curtiram, quantas pessoas viram. E, como eu digo, também existe o fenômeno das multidões. Eu sou de uma geração, creio que aqui boa parte também que o evangelho, na verdade, o conceito de êxito era o quê? Ter igreja grande. E até um caráter triunfalista, que principalmente nos anos 2000, na primeira década do século 21, isso foi muito difundido, que é essa questão assim do evangelho das multidões. A igreja triunfante é aquela igreja que vai encher os estádios. A igreja triunfante é aquela que vai ter salões lotados. Irmãos, vamos parar para pensar um pouco. Qual foi a qualidade do cristianismo consequente desse evangelho do triunfalismo? E por que isso não está, não é lógico? E quando eu falo lógico, dentro da própria lógica do cristianismo, isso dá certo. Porque existe um princípio que precisa ser considerado. E qual o princípio? O reino de Deus começa pequeno. O reino de Deus começa pequeno. E eu quero ver a manifestação desse princípio com vocês em três esferas, em três elementos. O primeiro é na vida do próprio Jesus. Vamos lá comigo, coloca o dedo aí em Marcos 4, a gente já vai voltar daqui a pouco. Mas vamos lá rapidamente, em Mateus no capítulo 2. Em Mateus no capítulo 2, a gente vai ler alguns versículos. Então, qual que é a ideia que a gente tem que ter em mente? Jesus foi a manifestação plena do reino de Deus. E esse princípio de começar pequeno começou no próprio Cristo. Então vamos lá, vamos ver versículos 1 e 2. Tendo Jesus nascido em Belém. Olha que interessante. Quando a gente vai para Miqueias 5:2, qual que é a profecia que tem lá? Tu, Belém Efrata, pequena eres, da menores das tribos de Israel, de ti sairá o Salvador. Então Belém é uma cidade pequenininha, era uma currutela. E aí, logicamente, quando fala Belém, os mais antigos aí não vão se lembrar do Toninho Cerezo, né? Toninho Cerezo uma vez foi jogar lá em Belém, jogar contra o Paysandu lá, e entrevistaram ele. Falou, e aí, Toninho Cerezo? Falou, não, eu tenho uma satisfação muito grande de jogar na terra onde Jesus nasceu. Toda vez que meu pai me conta isso, o cara é risada. Mas é mais ou menos por aí. Então, Belém já era uma cidade pequena.
E o fato de Jesus nascer em Belém também não é um mero detalhe, mas a manifestação de um princípio espiritual. Tendo nascido em Belém, da Judeia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? No nascimento de... Gente, não tem como tirar o reino de Deus do ser do próprio Cristo. Você vê que os próprios magos, que eram pagãos, os magos eram pagãos, mas eles reconheceram ali o recém-nascido. Pessoal, vamos parar para pensar um pouco. 50 centímetros, né, Patrícia? Mais ou menos, né? Um bebê recém-nascido. Em média, né? 50 centímetros. Imagina você chegar numa maternidade e ali o Espírito Santo te revelou que aquele bebezinho ali de 50 centímetros é o rei dos judeus. Mas não é só questão do rei dos judeus. Ele é o rei do universo. Ele é o criador do cosmos. João 1, né? No princípio era a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, e a palavra se fez carne. Então você vê que um bebê de em média ali 50 centímetros, ali estava o Senhor de todo o universo, o Senhor de todas as coisas. Para pensar um pouco nisso. Como esse princípio, ele foi latente na vida de Jesus. Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Pessoal, e como eu sempre digo, na Bíblia não existem meros detalhes. O fato de esses magos verem a estrela no Oriente, o Oriente tem uma implicação espiritual muito forte. Se a gente for para Gênesis 2:8, por exemplo, o que a Bíblia diz ali? E criou Deus um jardim no Éden, que dava para o Oriente. Quando a gente vai para Ezequiel 43, por exemplo, a visão ali de Ezequiel, nos primeiros 2 versículos, o que ele diz? E tive uma visão do templo e a glória do Senhor que vinha do Oriente. Então, o Oriente na Bíblia é o lugar da manifestação da glória de Deus. Então, os magos vieram à estrela do Oriente e ali eles viram o quê? A manifestação da glória de Deus. O que? O próprio Jesus, que era um bebê. A manifestação da plenitude da glória de Deus num bebê. Por isso que eles o adoravam. Agora vamos lá para o versículo 12. Versículo 11 e 12. De Mateus no capítulo 2. Diz assim: entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. Pessoal, essa atitude de se prostrar, em todo o Oriente Antigo, todo o Oriente Antigo, era um sinal, era um ato, não somente de reverência, mas era um ato cultico. Você só se prostrava perante os deuses. Por isso que, por exemplo, quando a gente lê em Daniel no capítulo 4, quando Nabucodonosor faz aquela estátua e manda que as pessoas se prostrem. Por que o prostrar? Porque prostrar é uma atitude cultica. Ou seja, era uma atitude que o fato de você ajoelhar diante de alguém, aquilo representava que você considerava aquela pessoa a qual você ajoelhou como uma divindade. É por isso que em Mateus no capítulo 8, por exemplo, quando o leproso, que vai dizer para Jesus, Jesus, se quiseres, podes curar-me, a primeira coisa que ele faz, a narrativa bíblica é clara, se ajoelhou e o adorou. Por quê? Porque ajoelhar e adorar é uma coisa só. Por isso que aqueles os 3 amigos de Daniel ali, eles não se prostram. Por quê? Porque só se prostra diante de Deus. Isso para um judeu. Então aqui, quando eles se prostraram diante de Jesus e o adoraram, é porque, embora eles fossem pagãos, mas eles eram produtos da cultura do Oriente Antigo. Então eles sabiam que
O fato de se prostrar diante de uma pessoa, você só se prostrava diante de uma pessoa a qual você considerava ela uma divindade. E aqui a Bíblia diz: se prostraram, adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Então ali, naquele pequeno bebê, estava a manifestação plena da glória de Deus. Voltemos lá para Marcos no capítulo 4. Então, como a gente viu, a própria encarnação de Cristo foi uma manifestação desse princípio. Mas um outro princípio também que a gente vê essa marca muito forte é a diferença que Jesus, o próprio Jesus, fazia entre multidão e discípulos. Jesus, durante todo o seu ministério, ele foi o quê? Seguido pelas multidões. A Bíblia fala que Jesus atraía as multidões. Só que vamos pensar um pouquinho. A Bíblia diz que Jesus, ele era seguido pelas multidões, mas ele tinha um grupo seleto de 70 que andavam ao redor dele. Desses 70, você tinha os 12. Desses 12, você tinha 3, Pedro, Tiago e João, que assim, acompanharam Jesus em algumas situações mais específicas, como a ressurreição da filha de Jairo, como a transfiguração, entre outras. O próprio jardim do Getsemane, né? Enfim. Só que aí, se a gente analisar, qual foi o discípulo, o único discípulo que ficou até o fim, até a crucificação de Cristo? João. Então, na verdade, Jesus era seguido pela multidão, mas na hora de enfrentar a cruz ali, na hora de enfrentar a perseguição dos judeus e o opróbrio ali do Império Romano, foi só João que segurou a parada. Por isso que Jesus vai dizer para João: João, eis aqui é sua mãe. Ou seja, completa aí a obra. Faz a minha aí, porque eu estou cumprindo a minha obra aqui. Por isso que ele vai dizer, né, está consumado, e eu vou voltar para o meu Pai. Logicamente, num evento posterior, no evento ali de Atos. E aí, quando a gente vai, por exemplo, para essa questão de, embora Jesus ele fosse cercado de multidões, mas ele tinha os seus discípulos, a gente precisa se atentar para a diferença que Jesus fazia entre multidão e discípulo. Pessoal, e isso é uma coisa muito marcante para a igreja atual. Ou seja, discípulos são aqueles que estão não prontos e preparados, porque ninguém vai estar, né? Mas assim, está disposto a ir até as últimas consequências, como João. Você vê, dos 70 tinha 12, 12 tinha 3, o 3 tinha 1. Então, o próprio Jesus, ele não se iludia. Óbvio, né? Jesus é Deus encarnado. Então, talvez os discípulos pudessem até se iludir um pouco. Nossa, ó, Jesus, se fosse nos dias de hoje, né? Vixe, ó, Jesus está bombando. Vixe, ó, não, Jesus, vamos fazer um canal no YouTube. Vamos fazer uma coisa aí, vamos publicar livro. Vamos fazer uma coisa porque dá dinheiro. Vamos mexer aí, vamos mexer o caldeirão, vamos fazer alguma coisa. Mas Jesus, ele não se iludia. Tanto é que lá em João 6, um pouco antes da comemoração da festa dos tabernáculos, Jesus, ele deu um discurso duro. Mas na verdade não era o discurso duro. Era o discurso do evangelho dele. Então aí ele começou a falar: ó, eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte comigo, não é digno de mim. Ele não pregou nada duro. Às vezes eu vejo alguns pastores falando, né, não, porque Jesus aquele dia pregou duro. Não, ele pregou o evangelho. Só que os discípulos, eles já estavam um pouco, né, já estavam assim embriagados com o sucesso de Jesus. E aí um chegou lá para Jesus e falou: ô, mestre, hoje você tá com a macaca, hein? Hoje você tá pesado o discurso hoje. E aí Jesus, com toda a sua brandura, com toda a sua sabedoria, com toda a sua mansidão, vira para ele, né? Logicamente a gente está fazendo aqui uma imaginação de acordo com a narrativa bíblica. E aí Jesus olha para ele e fala: então tá, você tá na versão super, ultra atualizada.
Versão freestyle, né, lá do Ari. É o seguinte, você tá descontente? Tchau. Vaza. Vocês querem também, então vai. Pode ir. É o seguinte, o discurso é esse, amigão. Se você quer o barateamento do evangelho para que as pessoas venham para Jesus e encher a igreja, não cola. Isso não é evangelho. E o que nós vemos hoje, como aquilo que eu falei há 20 anos atrás, a disseminação desse evangelho do triunfo, desse triunfalismo barato, foi justamente de baratear o evangelho. Eu vejo muitos pastores dizendo, não, nós temos que encher os céus. Tá, verdade, tem que encher os céus, mas o que salva é a cruz de Cristo. E aí existe um sofisma, vamos dizer assim, de que é muito similar isso, e por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. O evangelho, irmãos, logicamente que a igreja tem que ter a sabedoria de pregar o evangelho verdadeiro com uma linguagem que o povo entenda, óbvio. É óbvio. Então, dependendo do público ali que você está evangelizando, obviamente que você tem que pregar o evangelho com uma linguagem que ele entenda. Eu, por exemplo, eu dou aula para jovens. Obviamente eu vou adequar ali a minha linguagem. Uma linguagem um pouco mais lúdica, né? Quem trabalha com jovens, uma linguagem um pouco mais descolada, vamos dizer assim. Mas uma coisa é você adequar a linguagem, a fim de que as pessoas entendam. Outra coisa é você mudar a essência do evangelho para que ele seja aceitável. E aí, irmãos, tem uma coisa que é muito clara na Bíblia, e eu não sei por que alguns insistem em distorcer. O evangelho não é agradável. O evangelho, ele não é sedutor. Pelo contrário, se a gente pega o apóstolo Paulo, por exemplo, lá em 1 Coríntios 1,18, quando ele vai dizer da loucura do evangelho. A fé é loucura para os que se perdem, mas para os que creem o poder de Deus. Então, a igreja, infelizmente, logicamente, que, como eu disse, né, existe a questão da linguagem, mas mudou-se a essência para que o evangelho seja aceitável. Então, eu já vi pastores, infelizmente, dizendo, não, ó, tinha uns pastores lá na igreja que eu coordeno lá, que ficava pregando cruz. Onde já se viu ficar pregando cruz de domingo? Ninguém fica. Falei, não vai ter mais pregação desse tipo, não. O que a gente faz? A gente faz um bolinho, faz um churrasco, tem que atender essas pessoas. Aí, irmãos, você acha que uma pessoa que se converte numa igreja, que o culto é bolinho e churrasco, você acha que vai ser um evangelho do reino de Deus? Não existe reino sem cruz. E aí, esse barateamento do evangelho se dá exatamente porque se esquece do princípio. Qual princípio? O reino começa pequeno. O reino começa pequeno. E essa questão do reino começar pequeno não é só no âmbito da igreja, mas também na nossa vida. Eu, graças a Deus, sou casado, sou muito bem casado, tenho 2 filhos. E óbvio, eu como pai de família, eu oro nisso e faço o que eu posso para que o reino de Deus se manifeste na minha casa. Mas antes do reino de Deus se manifestar na minha casa, ele precisa se manifestar na minha vida. Eu preciso me submeter ao reino. Mas para que eu me submeta ao reino, como o apóstolo Paulo fala em Romanos 12:2, por exemplo, a gente tem que renovar a nossa mente, a fim de que experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E esse texto é interessante, porque eu já vi muita gente, né, citando ele, mas se esquece do começo. E o começo é que ele é determinante. Porque é óbvio que a renovação da mente, ela é crucial, ela é importante. O próprio Jesus, como nós estamos vendo aqui, faz essas perguntas no intuito de que a mente dos discípulos fosse renovada. Porque para que Jesus pudesse ensinar esse princípio de que o reino de Deus começa pequeno, ele precisava quebrar alguns paradigmas
e alguns pressupostos que os discípulos nutriam. Quais são eles? Alguns deles. O fato de que o reino de Deus se manifestaria de uma maneira estadista, ou seja, o Messias seria aquele governante, seria aquele rei que viria com uma excelência tão grande que destronaria Roma do seu poderio. Tanto que a gente tem, por exemplo, Simão, o Zelote, que eram os zelotes ali. E os discípulos de Jesus, todos eles judeus, eles tinham essa expectativa. Não, porque vai vir o Messias, está lá nas profecias. Não, Isaías, os profetas falaram que viria, ele nos salvaria do opróbrio, que a Palestina ali, que nós judeus estamos passando nas mãos do Império Romano. Então Jesus precisava mudar isso aí. Então, quando o apóstolo Paulo fala da renovação da mente, para que a gente possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, ele começa como? Não vos conformeis com este século. Não vos conformeis com este mundo. Então, a gente tem que entender que não existe renovação da mente sem o fato de nós deixarmos de nos conformar com este século. E século ali não é o século, né? É o aion de era, ou seja, o pensamento dessa era. Infelizmente, o cristianismo está contaminado por uma cultura secular. Eu vejo, por exemplo, né? Eu não quero falar que se eu sou contra ou a favor, mas eu quero falar um pouco de algumas coisas ruins que eu vejo nesse sentido. O pessoal do coaching, né? Essa questão motivacional. E é lógico, irmãos, aqui eu quero fazer um parêntese. A Bíblia, ela é motivacional. Se a gente pega, por exemplo, né, textos como João 14, por exemplo, quando Jesus fala, né, no mundo tereis aflições, João 16, perdão, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Quando Deus fala para Josué, tenha bom ânimo, ser forte, ser corajoso, para Gideão, enfim. A questão, pessoal, é que é o seguinte, qual o objeto dessa motivação? Qual o propósito dessa motivação? Porque, infelizmente, a motivação que se prega muito hoje é uma motivação humanista. Ou seja, é uma motivação que quer inflar o seu ego. Não, porque você é mais que vencedor em Cristo Jesus. É verdade, é verdade. Só que, como o Jonatas cantou aqui, o pessoal do louvor, convém que ele cresça e que eu diminua. Então a motivação deve ser no princípio de que a minha vida deve se submeter a tal ponto ao reino de Deus, que o reino de Deus deve ser manifesto através da minha vida, a fim de que ele apareça e não eu. Só que, infelizmente, a teoria motivacional ou a teologia motivacional que a gente vê em muitos púlpitos hoje é no sentido de inflar o ego. É no sentido de, não, você deve se sentir bem. Porque se a minha membresia não se sentir bem, não se sentir com o seu ego massageado, ele não fica. Imagina, pregar a cruz mata o eu. Não pode matar o eu. Você tem que massagear, não, ó o Jonas está com a cara bonitinha, é isso aí, ó, entendeu? Você tem que massagear a coisa. Mas por quê? Porque existe um ímpeto de ser grande, quando o princípio do reino é totalmente ao contrário. Ou seja, o reino de Deus começa pequeno. E aí a gente vê isso também na própria manifestação, no próprio nascimento da igreja. O pessoal, né, principalmente esse do pessoal aí do triunfalismo gospel, eles gostam muito de pegar o fato, é um fato bíblico, está ali, não tem como mudar, é fato, do batismo das 3.000 pessoas. Não, porque você vê, ó, Pedro pregou ali com poder, o Espírito Santo desceu ali em Pentecostes, e de uma vez só, 3.000 almas se converteram e foram batizadas, amém. Só que nada começa do meio para frente, tudo tem um começo. E o próprio livro de Atos, como que ele começa? Primeiro Jesus conversando com os 11. Jesus ressuscita, conversa com os 11, Judas já tinha se enforcado, falou, ó, é o seguinte, ó, vamos resolver umas paradas aqui do reino de Deus. Ó, então, é isso,
vocês vão ficar lá em Jerusalém, vocês vão receber o poder vindo do Espírito, a fim de que sejam minhas testemunhas. E aí depois Jesus é assunto aos céus, ok. Daí o que eles fazem? Eles levantam um no lugar de Judas para poder fechar os 12. Por que fechar os 12? Ah, isso é visão dos 12? Não, não tem nada a ver. O que a gente precisa entender? A igreja seria a Israel espiritual. A Israel natural, ela era o quê? Era a composição organizada através das 12 tribos. Lá em Mateus 19, Jesus vai falar, olha, vocês agora serão aqueles que julgarão a igreja, julgarão o mundo. Ou seja, a Israel espiritual não é mais fundamentada nas 12 tribos, mas sim nos 12 apóstolos. Por isso que a tradição cristã vai trabalhar com a igreja, com a tradição cristã apostólica. Quando a gente pega a era dos pais da igreja, por exemplo, eles vão ter o ensino dos apóstolos como canônico. E a tradição é uma tradição apostólica. Por quê? Porque ela é a base da coisa. Ela é a base da tradição cristã. A Bíblia deve ser interpretada a partir da tradição cristã apostólica. Então ali eles estabelecem Matias no lugar de Judas para fechar a coisa. Então a gente vê que a igreja começa com quantas pessoas? 12. Ah, mas 3.000 lá. Não, mas começou com 12. E não só 12, depois a Bíblia fala dos 120 que estavam reunidos em oração. Então a igreja, na verdade, ela começa com 12 e com 120 ali, com aquele pequeno grupo. E isso é uma questão muito importante de ser avaliada. Porque é o seguinte, pessoal, nós estamos... eu não quero aqui ser catastrofista, não é nada disso, pessoal, por favor, me entendam. Mas todos os prognósticos que nós temos visto, e eu não quero nem falar de governo, de política, mas assim, é óbvio que a igreja, o próprio Jesus disse isso, né? Lá em João 17, 21, quando ele fala, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. E quando se fala de reino de Deus, é manifestar o reino de Deus na terra. A oração de Jesus, repito, venha a nós o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. Porque o pessoal fala reino, e aí eu já vi muita gente dizendo, né? Ah, mas o reino de Deus não é desse mundo, para sustentar uma visão escapista da coisa. Não, a igreja tem que se manifestar nas horas cruciais. E por que a igreja muitas vezes é escapista? Porque, infelizmente, não tem uma definição bíblica do que seja reino e do que seja a vivência desse reino. Mas uma questão que a gente precisa entender é que, se nós temos esse princípio fundamentado no nosso coração, de que o reino começa pequeno, nós não cairemos na tentação de baratear o evangelho a fim de que nós possamos atrair as multidões. Irmãos, o evangelho de Cristo não é para multidão, é para discípulo. É por isso que Jesus fez uma marcação muito presente, muito latente na Bíblia. Existe uma diferença entre multidão e discípulo. E aí nós devemos nos perguntar, se, como membro do corpo de Cristo, se eu sou multidão ou se eu sou discípulo. Jesus, ele diz, né, Mateus 16, 24, aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo. E é interessante que a gente linka isso com testemunhas. Testemunhas ali de Atos 1:8, né, que é a profecia ali que é cumprida quando Pentecostes acontece. Mas o testemunhas ali, pessoal, que é o termo mártir, o mártir é aquele que está disposto a morrer pela causa. E o reino, você seguir o reino, você viver o reino, implica estar disposto a morrer pela causa. Ou seja, o reino é para as testemunhas de Cristo. E aí a gente tem que entender o seguinte, outra coisa, né? Como cristãos, logicamente que a gente sabe de tudo isso, né? Mas eu acho pertinente naquilo que a gente está dizendo. O termo cristão, pessoal, os seguidores de Jesus, eles passam a ser chamados de cristãos em Antioquia, em Atos no capítulo 11, e no intuito pejorativo. Cristão é um xingamento, na verdade.
Até ali, os seguidores de Cristo eram chamados de seita do caminho. E por que eles eram chamados seita do caminho? Porque Jesus, lá em João 14,6, ele diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E talvez a gente lê esse texto, lógico, a gente sabe que Jesus é o caminho, ele é a verdade absoluta, ele é a vida, a origem de toda a vida, ok. Mas quando Jesus fala, eu sou o caminho, isso para um judeu soa muito mais profundo do que para a gente, com a nossa mentalidade ocidental, secularizada muitas vezes. Porque o que acontece? Por que Jesus ele disse, eu sou o caminho? Porque, obviamente, Jesus estava falando para os judeus. E todo judeu, pessoal, ele tinha em mente alguns textos bíblicos. Quais são? Lá em Salmo 18:31, por exemplo, a maioria das versões, né, diz assim: o caminho de Deus é perfeito. A maioria é essa, o caminho de Deus é perfeito. Só que o que acontece? Quando a gente vai para o texto hebraico, se a gente pegar, por exemplo, o texto mais antigo, que é o Código de Alepo do século IX, qual que é o texto que a gente vai estar ali? O texto é Ha'el Tamim Darko Inhat. O que significa isso? Quando a gente pega isso vai fazer a tradução literal, o texto é: Deus é o caminho perfeito. Então, olha a diferença de tradução. O caminho de Deus é perfeito, ou seja, o caminho que Deus mostra. Não é isso? O caminho de Deus é perfeito, o caminho que Deus mostra é perfeito. Mas não é isso que o texto quer dizer. O que o texto quer dizer é que Deus é o caminho perfeito. Deus não mostra um caminho, Ele é o caminho. É por isso, por exemplo, quando Deus estabelece o pacto abraâmico, lá em Gênesis 17:1, que Deus chega para Abraão e diz: anda na minha presença e ser perfeito. E é baseado nisso, por exemplo, que Moisés, baseado nessa questão de Deus ser o caminho, que Moisés, lá em Êxodo 33, vai dizer para Deus: ó, se achei graça aos seus olhos, mostra-me o seu caminho. Mostra-me o seu caminho, que é o Derer. Então, o que acontece? Deus pega Moisés, que queria ver a glória de Deus, e o que mostra? Mostra as costas. E Agostinho, escrevendo o seu livro sobre a Trindade, ele fala, né, que eu estou reproduzindo Agostinho, porque eu não estou dizendo que foi isso, estou reproduzindo um pai da igreja. Ele fala que o fato de Moisés ver as costas de Deus, na verdade ele estava vendo a glória de Deus manifesta na crucificação de Jesus. Ou seja, segundo Agostinho, Moisés viu as costas de Jesus. O que ele está querendo dizer? Que a manifestação da glória de Deus se deu exatamente na cruz. O que isso significa? Que um discípulo de Jesus é aquele que toma a sua cruz. Porque a cruz é o símbolo do reino. A cruz é o símbolo do governo. E quando a gente analisa, por exemplo, a própria oração de Jesus, a gente vê que Jesus estava falando, ensinando sobre o governo de Deus sobre a nossa vida. Porque é óbvio que cristianismo implica na manifestação do reino de Deus através da nossa vida. Mas isso só vai acontecer quando Deus governar verdadeiramente sobre a nossa vida. Então, quando ele diz, por exemplo, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. O que é essa santificação, pessoal? Quando a gente vê, por exemplo, textos como de Isaías, quando ele vê, né, os serafins ali que diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor, toda a terra está cheia da sua glória. Então os serafins ali estavam dizendo Santo, 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 porque estavam diante do trono de Deus. Em Ezequiel, a mesma coisa. Em Apocalipse 4, a mesma coisa. Então qual que é o princípio ali? A santificação que Jesus está dizendo ali, nada mais é do que a intronização de Deus no nosso coração. Porque os seres celestiais, eles proclamavam Santo, 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 que de acordo com Agostinho também é uma alusão à Trindade, mas esse reconhecimento da santidade de Deus se dava mediante a revelação do trono de Deus. Então o que Jesus está dizendo? Santificado seja o seu nome, ou seja,
que Deus seja entronizado na nossa vida. E é depois desse princípio que ele vai dizer: venha a nós o teu reino. Então, santificado seja o vosso nome, entronização de Deus. Venha a nós o seu reino, aí sim. Venha a nós o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. Só que esse reino, e aqui para concluir a minha pregação, concluir não, estou quase. Ele começa pequeno. Beleza. Para a gente correr aqui um pouquinho. Então já ficou claro esse princípio. O caráter do reino, a essência do reino, e que ele começa pequeno. Só que não para por aí. O ensino de Jesus não para por aí. Sim, o grão de mostarda, para elucidar sobre esse princípio, mas ele diz assim, no versículo 32, mas, uma vez semeada. Então é claro aqui, e também isso não foi à toa, Jesus falou do reino de Deus como uma semente. Na parábola do semeador, ele vai falar que o reino de Deus é como uma semente. Por que semente? Semente tem que ser semeada. E aí a gente lembra de quando Jesus falou sobre o trigo. Se o trigo não for semeado e não morrer, ele não germina e não floresce. Então, trigo para germinar e para florescer, para dar ali o seu fruto, ele tem que morrer. Isso fala de cruz, isso fala de reino. Mas não só isso. Quando fala semeada, Jesus está dizendo de um princípio fundamental que é chamado de mandato cultural. E aqui eu tenho assim, muita licença para dizer, porque com certeza o Levi já ensinou bastante sobre isso aqui. É uma coisa que a gente fala bastante, né? Sobre a questão do mandato cultural. Então, lá em Gênesis 2,15, por exemplo, quando Deus diz para o homem, né? Quando a Bíblia diz, Deus colocou o homem no Éden para cultivar e guardar. Então, o que é esse cultivar? O termo ali é avodá, que fala do trabalho. E é interessante que esse trabalho, esse avodá, porque você tem duas formas de trabalho. Você tem o avodá e o axenu. O avodá é esse trabalho do agrícola, né, do agricultor, que é o trabalho que Deus estabeleceu ali para Adão, e o axenu ele veio depois do pecado. Só que quando Deus, por exemplo, estabelece o tabernáculo, a divisão das 12 tribos, e separa a tribo de Levi para oficializar no tabernáculo, o trabalho que os levitas e, obviamente, também os sacerdotes realizariam no tabernáculo, e realizam até hoje, né, nas sinagogas, é chamado de Avodah Hashem, ou seja, é o trabalho para o eterno. Então, o que significa esse trabalho? Esse trabalho é o cultivo. Mas o que tem a ver esse cultivo? À medida que o homem cultivava a terra, ele cultuava a Deus. E à medida que ele cultuava a Deus, ele estabelecia a sua cultura. Então aqui a gente tem vários autores que vão trabalhar isso, a trinomia, né? O trinômio cultivo, culto, cultura. Então o homem na verdade, ele foi o primeiro cultivo de Deus, porque o ser humano foi criado do pó da terra. Então o homem é o próprio cultivo de Deus. Por ele ser o cultivo de Deus, ele é chamado a cultuar a Deus com o seu trabalho. Então, à medida que o homem cultivava o jardim, ele estava cultuando a Deus. E o que é culto? É obediência. Eu queria que tenha mais tempo para falar sobre isso, mas com certeza o Levi vai me chamar uma outra vez aí, para falar sobre a natureza religiosa do homem. Porque se o homem não cultua Deus, ele vai cultuar outra coisa. Ele vai cultuar ali mesmo, ele vai cultuar uma ideologia. O ser humano, ele tem essa característica cultica. Então, por isso que ele vai cultuar alguém. Ou seja, à medida que ele cultua alguém, esse objeto que ele cultua exerce o governo dele sobre a vida daquele que o cultua. Então, a pessoa que cultua Jesus, Jesus é o seu objeto de culto. E, obviamente, que esse culto é uma manifestação ou uma prática do governo de Deus sobre a nossa vida. A questão é, eu estou de fato, com o meu cultivo, com as minhas ações, cultuando a Deus?
Porque uma das formas de eu cultuar a Deus é manifestar a cultura dele. Porque à medida que Adão cultivava o jardim, ele estava cultuando a Deus, e à medida que ele cultuava a Deus, a vontade de Deus era manifesta. Então, quando eu entendo que o reino de Deus é uma semente, ele começa pequeno, mas precisa ser semeado, todas as minhas atitudes vão ser em prol da proliferação, da pregação desse reino, não só através das minhas palavras, mas através das minhas atitudes. E à medida que o reino de Deus é pregado, é manifesto, a vontade de Deus vai sendo estabelecida. Então precisa ser semeado. E à medida que o reino de Deus, essa semente é semeada, no seu devido tempo ela vai crescer. E não é só crescer, ela vai se tornar a maior de todas as hortaliças. Então o reino de Deus ele começa pequeno, mas vai chegar um dia que ele vai crescer. O problema é que o crescimento, problema não, né? Isso não é problema. O problema é a gente que cria. A questão é que o reino de Deus verdadeiramente, ele cresce no seu devido tempo. Aí sim, qual que é o problema? O problema é que a gente quer acelerar o tempo. Agora me fugiu o nome daquelas sementes, como é que chama aquelas sementes? Que o pessoal mexe nelas, dá uma adulterada assim nas sementes, transgênicas, isso. O problema é que tem muita gente semeando uma semente transgênica, ou seja, um evangelho distorcido, um evangelho falso. Por quê? Porque uma das propriedades das sementes transgênicas, logicamente, é melhorar, entre aspas, a qualidade do fruto, mas às vezes, dependendo da planta, óbvio, dependendo das condições a qual ela é cultivada, acelerar o processo de crescimento dela. E aí tem muita gente pregando, vivendo o evangelho transgênico. Ou seja, quer dar aquele jeitinho brasileiro para a coisa crescer. Só que aí, pessoal, agora sim para encerrar de verdade, a questão é o seguinte: vai chegar um tempo, quando o Senhor da colheita vier, ele vai separar o reino transgênico do reino verdadeiro. Na linguagem bíblica, o joio do trigo. Então aí Jesus vai separar aquelas pessoas que não observaram o fato de que o reino de Deus começa pequeno. E a semente tem que ser pregada. E ela tem que morrer, o trigo tem que morrer, para que possa frutificar. Daqueles que fizeram o jeitinho brasileiro, para ter o quê? Para ter fama, para ter status, para terem mega igrejas, para ser midiático. E com o falso intento de que eu faço tudo isso para que o nome de Jesus seja glorificado. Mas, na verdade, o nome de Jesus é só pretexto para a sua própria vanglória. Que Deus tenha misericórdia de nós, ilumine a nossa mente, para que a gente não possa cair nesse erro. Amém? Amém, pessoal. Vamos ficar de pé. Bom, Levi orou que eu podia exortar. Não, mas, irmãos, brincadeiras à parte. Tudo isso que eu falei aqui, eu sempre digo isso. Os ouvidos mais próximos da minha boca são os meus. Então, eu também sou o primeiro a ser confrontado com isso. E eu dei esse sermão na igreja que eu congrego há algum tempo, e até hoje, toda vez que eu volto para ele, vira e mexe eu volto para ele. Eu sou confrontado com ele. Porque eu, como homem, como pecador, eu também sou seduzido a usar às vezes o nome de Jesus para alimentar a minha vanglória. A Bíblia diz, né, Jeremias 17:9, que o coração do homem ele é enganoso, desesperadamente corrupto. Então a gente tem que sondar isso muitas vezes. Ou seja, eu estou fazendo o reino de Deus, eu estou cumprindo o chamado, eu estou ensinando sobre o reino de Deus para que eu possa ter likes, para que eu possa ter tantas visualizações, ou de fato para que o verdadeiro evangelho seja pregado, seja vivido, ou seja, convém que ele cresça e que eu diminua.
Qual é a intenção de eu fazer o que eu faço? Ainda que seja, lógico, né, para Cristo. Qual o intento, por exemplo, de exercer o ministério que eu exerço na igreja? É para que as pessoas possam ver os meus dons e talentos ou para que realmente a glória de Deus seja manifesta? Logicamente que, teoricamente, nós sabemos a resposta, mas infelizmente a resposta que a gente sabe não é a que de fato está no nosso coração. Então que Deus possa sondar as nossas vidas. Amém?